Shalom Jerusalém, a paz de Sião a todos. Pessoal, nós vamos agora falar um pouco sobre Moshe, também conhecido por nós como Moisés, o líder mediador do povo e, sobretudo, legislador de Israel, porque em Êxodo nós temos uma grande fatia literária, uma grande extensão literária, muitas perícopes ou seções narrativas que nos falam sobre Moisés e retraduzido ou recompilado também no livro do Deuteronômio, que é o fim do ciclo do Pentateuco, também conhecido como a Torá, a lei de Deus, e traduzindo em outras palavras, o Pentateuco é atribuído teologicamente a Moisés, mesmo que literariamente não, porque Moisés não escreveria tudo sobre a criação e até inclusive a sua morte, que é narrada no fim do livro do Pentateuco. Então, Moisés não poderia ter narrado a sua própria morte. Isso é evidente, né, para nós. Este Pentateuco ele é atribuído a Moisés porque ele é um personagem importantíssimo para o Antigo Testamento. No Pentateuco, que é o nome atribuído aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, lembrando nas nossas aulas que o Pentateuco conta a história dos patriarcas, a história de Moisés, o mediador do povo, e nesse interstício, neste meio entre a história dos patriarcas e de Moisés, existe a história de um personagem muito importante chamado José do Egito. O ciclo de José é um ciclo muito importante porque narra a história de um homem que reinventa a fraternidade com seus 11 irmãos que o venderam para uma caravana de madianitas e, consequentemente, para os egípcios. Bem, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, Levítico, Números e Deuteronômio, Levítico, Números e Deuteronômio, não Números, Levítico e Deuteronômio, né? Porque o Levítico está no centro do Pentateuco, da Torá, como a lei de Israel, o livro do Levítico. Este Pentateuco ele destaca a figura simbólica e literária de Moisés. Além de ser um líder escolhido por Deus, enviado ao povo do Egito, ele é guia e lidera uma congregação de homens que tem com o intuito de salvar estes homens e mulheres da escravidão do Egito. Desta forma, nós poderíamos dizer que Moisés, ele além de um personagem heróico, um personagem cujo heroísmo é inquestionável, ele também é um personagem escolhido por Deus para esta missão. Lembrando que a história de Moisés, Moshe em hebraico, é retirado das águas, porque a história lá no início do Êxodo, do livro de Êxodo, Shemot, que é o livro do Êxodo em hebraico, a história de Moisés começa em ele sendo retirado das águas pela irmã do faraó e levado para a casa do faraó e sendo criado como uma espécie de filho do faraó, crescendo junto com os egípcios e liderando posteriormente como uma figura honrosa, uma figura de grande importância dentro, né, vamos dizer assim, da casa do faraó. Ele é legislador porque organiza e faz imposições assumindo a função de embaixador junto ao faraó do Egito.
Então, além dele ser um legislador da lei de Deus, da Torá, ele também o era dentro da casa do imperador do Egito, ou seja, o faraó, o líder supremo do Egito. Moisés é homem de Deus e ao mesmo tempo homem do seu povo, porque lá a palavra de Deus, né, o texto diz que Moisés falava com Deus e lhe respondia no trovão, em Êxodo 19. E o mesmo Deus que se revela a Moisés traduz a sua misericórdia em relação ao povo sofrido. Eu ouvi o clamor do meu povo. Está lá no início do livro de Êxodo, que nos conta então esta história, né, deste povo que estava no Egito, que cresceu no Egito, e o termo Shemot em hebraico, que é Êxodo em latim, de Êxodo, do grego Êxodos, são estes os nomes dos filhos de Israel que encontraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, ou Neftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. A introdução do livro do Êxodo já chama para esta preocupação da expressão numérica deste povo no Egito e que colocava em questão a autoridade do faraó e o medo deste povo, que era estrangeiro em terras egípcias, contaminar a cultura, a tradição, a religião egípcia, que era de uma matriz politeísta, diferente da de Abraão, Isaque e Jacó, que era uma tradição monoteísta, monolátrica, cujo Deus é o único Deus, o Deus de Israel, cujo livro do Deuteronômio nos lembra: adorarás o Senhor teu Deus, o teu único Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É um Deus que exige de nós a inteireza, a integridade. Esta é a teologia que depois nós vamos falar um pouco aqui, também nas nossas videoaulas, da teologia deuteronomista. Bem, aí nasce então Moisés. O capítulo 2 nos fala sobre um homem da casa de Levi, que casou com uma descendente de Levi, e a mulher concedeu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Então, Armando o menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha do faraó para se banhar no rio, e suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu uma criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha do faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e que te crie a criança? Respondeu-lhe a filha do faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então ela disse à filha de faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ele a trouxe à filha de faraó, da qual passou ele a ser filho.
Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então aqui começa a história deste jovem Moisés, que vai, após a morte do rei do Egito, se compadecer com a vida do povo sob uma nova agora regência, sob um novo imperador, um novo rei, o rei do Egito. Deus concede no capítulo 4 de Êxodo poderes a Moisés, estabelece com ele uma aliança, e Moisés então regressa para o Egito ele tinha saído do Egito e volta para o Egito para então, depois de ter se casado com a filha de Jetro, com a sua esposa, com a filha deste homem chamado Jetro, um pastor de um rebanho. Então Moisés volta para o Egito e vai à casa do faraó com o seu irmão Arão. Moisés e Arão vão à casa do faraó, e então o faraó aflige os egípcios, os israelitas, e os israelitas queixam-se de Moisés e Arão, e depois toda a história vai sendo, desencadeada. Conta-se a genealogia de Moisés e Arão, os dois irmãos, cuja irmã era Miriam, ou Miriá, e começam então a história das primeiras pragas. As águas tornam-se em sangue, Deus endurece o coração do faraó, consequentemente Deus manda as pragas ao Egito para dizer que ele estava ao lado do seu povo. É um Deus que está ao lado do seu povo onde é que o seu povo esteja. Por exemplo, na teologia do livro do profeta Ezequiel, a Shekinah, a glória de Deus, a inabitação de Deus, não está longe do seu povo. Ela vai com seu povo para o exílio da Babilônia. Aqui também, bem previamente, com Moisés, a Shekinah, a glória de Deus, estava com seu povo. Deus havia feito uma aliança com seu povo, uma aliança que foi irrefutável, uma aliança inarredável. Deus não arreda a aliança, não quebra a aliança, não finda a aliança, mesmo com a infidelidade do seu povo. Isso é muito interessante, é uma linha teológica histórica do povo de Israel. Fidelidade de Deus, de Adonai, e infidelidade por parte do povo. Mas Deus, que é Deus e sempre o será, sempre será fiel e permanecerá fiel. A segunda praga são as rãs, a terceira, os piolhos, a quarta, as moscas, a peste dos animais, depois as úlceras, sexta peste, praga, depois a sétima praga, a chuva de pedras, em seguida a oitava, gafanhotos, a nona praga, as trevas, e a última praga, a 10ª praga, então Deus estabelece a morte dos primogênitos do Egito, e então começa toda a trama narrativa que vai desencadear naquilo que nós chamamos de Pessar, a passagem. Deus que pulava as casas ungidas nos portais com o sangue do cordeiro dos hebreus. Deus pula estas casas, o anjo exterminador não então exterminaria o primogênito hebreu, mas exterminaria então o primogênito egípcio. Isso demonstra que Deus está ao lado do seu povo, porque Deus escolheu este povo e vai lutar por este povo. Nós vamos em seguida, na segunda sessão desta aula, falar um pouco mais sobre a Pessar e a teologia da Páscoa, a teologia do Shemot, a teologia do Êxodo. Nos vemos
Shalom.